A paz do Senhor Jesus a todos, amém? E um shalom a todos. Quero compartilhar com você nessa manhã mais uma porção da palavra do Senhor para o nosso coração, para o meu coração e para você que for ver esse vídeo. Eu quero continuar falando um pouquinho a respeito de tudo que o Senhor Jesus fez e nos ensinou através da sua palavra. Quero começar lendo com você um texto do apóstolo Paulo, que está em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Eu quero compartilhar com você essa palavra que é muito importante para nós nesses dias que estamos vivendo. A respeito de nós nos fortalecer no Senhor e saber quem são nossos inimigos. Com quem estamos lutando, quem estamos enfrentando. E a sua estrutura, o seu reino. Então o Senhor Jesus nos ensinou, claro, principalmente nos evangelhos. É lógico que na Torá também tem, nos Nevim, Ketuvim, nos escritos, nos profetas, fala sobre o assunto. Não tão explicitamente, claramente, mas de forma implícita e alguns textos explícitos, claro, o Senhor fala sobre isso, que é sobre o reino de Satanás. Desse ser extremamente maligno, desse ser extremamente perverso. O próprio Senhor Jesus o chama de assassino, fala que ele é assassino em João 8,44, que ele é enganador, mentiroso, também em João 8,44. Que é um poder do mal. O Senhor Jesus o chama de inimigo, adversário. Então é muito propício falar dele nesse momento. Mesmo sabendo que o Senhor Jesus também nos fala que ele nos deu poder e autoridade para pisar toda a fúria do inimigo. Como está no livro de Lucas. Toda a fúria do inimigo, do maligno. Por que é importante falar sobre isso? Porque nós vivemos a era. Então o apóstolo Paulo fala em Coríntios 4 que o Deus desse século, ou Deus dessa era, desse momento que estamos vivendo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam no Evangelho, nas boas novas. E em 2 Coríntios também, capítulo 11, verso 14, o apóstolo Paulo nos diz que ele se faz até de anjo de luz. Que ele se faz até de anjo de luz para enganar. Então, no livro do Apocalipse também diz que ele é o enganador, aquele que engana as nações. E no capítulo 12 do Apocalipse, a palavra do Senhor nos diz que ele é aquele que persegue o povo do Senhor. Aquele que persegue, que incita o ódio. Então nós vemos que é um ser extremamente maligno. E que, obviamente, debaixo da sua autoridade existe a sua hierarquia, existe os principados, como diz a própria palavra do Senhor. Ele é o príncipe das trevas. O Senhor Jesus chama ele de príncipe desse mundo. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele fala a respeito do inferno, ele fala que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. E que no livro do Apocalipse, lá no final, no capítulo 20, ele vai ser lançado castigado nesse lugar, no lago de fogo, junto com os seus anjos e junto com todos aqueles que não creram no Evangelho, todos aqueles que não se converteram, não se voltaram para o Senhor. Então é algo extremamente maligno. Nós vemos em vários textos do Novo Testamento, principalmente, que ele é um ser que causa enfermidades, causa doenças, todo tipo de
malignidade, você pode ver pela palavra do Senhor que ele é o causador, ele está por trás daquilo. E seus demônios, sua estrutura, o seu reino. Até algum tempo atrás eu postei um vídeo a respeito do assunto de um mestre da Torá, das Escrituras Sagradas, dando um estudo a respeito da estrutura do reino das trevas. Mas o grande problema é que nós vivemos num tempo, acho que em nenhum momento da história, vivendo o momento que nós estamos vivendo, em nenhum momento da história, as trevas ou Satanás, o seu reino foi tão adorado, literalmente, né? Lhe prestado culto e adorado literalmente, em toda a estrutura e esfera da sociedade. Satanás sendo adorado literalmente, através da sua simbologia, dos seus símbolos, em todas as áreas. É muito raríssimo você assistir um programa de televisão, para quem assiste, que você não veja ali de alguma forma a estrutura, o reino de Satanás sendo exaltado, glorificado e até sendo literalmente prestado culto. Literalmente. É difícil ver se você pega um jornal, alguma coisa, é muito raro você ver uma notícia, um programa que não tenha ali falando só sobre tragédia, só sobre a desgraça, sobre as trevas, o poder das trevas, que é uma forma de opressão, de oprimir, intimidar, acuar, deixar com medo. A força, uma das armas mais satânicas nesse momento que nós estamos vivendo é a psicologia, a arma psicológica de Satanás, da sua estrutura, do seu reino. Então nós vemos quão perigoso é esse ser e a sua estrutura. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos fortalecer na força do Senhor, na força do seu poder, para podermos enfrentar essa situação. Eu acho que na maioria das vezes nós não vemos esse ser agindo, mas a Bíblia diz que ele age através das pessoas, daquilo que está ao seu alcance, causando todo tipo de mal. E uma das coisas que tem sido negligenciada nesse tempo que nós estamos vivendo é esse poder. Agindo, nós vemos na estrutura do mundo que é um ser maligno, extremamente maligno. E os seus demônios, nós vemos vários casos pela palavra do Senhor libertando as pessoas de demônios, pessoas surdas, mudas, que eram oprimidas por demônios, que causam todo tipo de mal. Que leva ao suicídio, nós vemos no caso de Judas, que Satanás o levou ao suicídio. E nós vemos no caso do rei Saul, também no Antigo Testamento, quando ele se desviou do Senhor, que ele era atormentado por um demônio, foi levado ao suicídio também. Então nós vemos que é a força maligna. Nós vemos, por exemplo, no Japão, é o país com maior índice de suicídio do mundo. São milhares todos os anos. E pela palavra do Senhor nós entendemos que é um poder espiritual por trás, ou seja, um principado demoníaco que leva as pessoas à morte. E o Senhor Jesus o chama de inimigo. Nós vemos no livro apócrifo de Enoque a estrutura do reino de Satã, que ele e seus anjos levaram a humanidade a todo tipo de perversidade. Tudo que existe de ruim no mundo foi ensinado por Satã. Tanto que ele foi o que incitou o homem à queda. É óbvio que talvez nós não saibamos porque o Eterno permitiu isso. Mas nos deixa claro quais são as suas características. Que ele é inimigo de Hashem. Ele é inimigo do Eterno. Por isso que o seu nome é Satã. Inimigo, adversário. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra quer dizer inimigo, adversário. E diabo também quer dizer acusador, difamador, caluniador, acusador. Então veja as suas características, tanto no grego quanto no hebraico, o sentido é o mesmo. E o Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yahweh HaMashiach, Yehoshua, o Ben Elohim, o Ben Haolam,
ele nos ensinou que esse ser é um ser extremamente maligno e perverso. Então ele diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e versículo 18, 19, diz assim: E disse-lhe, eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então o Senhor Jesus deixa claro que esse ser era um ser maligno, inimigo de todo o bem, de toda a estrutura divina. Mas nós vivemos uma era em que esse ser é adorado, idolatrado, glorificado em todas as esferas. Para quem, como eu já falei, para quem assiste televisão, é só você ver, não existe, é raríssimo um programa que não tenha esse ser, não esteja de alguma forma sendo ali exaltado. Mas o pior de tudo é que nós vemos isso no meio religioso. Então no mundo, o Senhor Jesus disse que o mundo é assim. Ele é o príncipe desse mundo. E a palavra do Senhor diz que ele já está condenado. O príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Então não há solução, não há recurso, não há salvação para esse ser que causa todo tipo de males na humanidade e leva a humanidade a praticar todo tipo de impiedade, com seus principados em cada lugar, cada nação, com sua liderança espiritual. E obviamente levando as pessoas a todo tipo de maldade. Porque a palavra do Senhor deixa claro que ele cega o entendimento das pessoas. E quando as pessoas rejeitam a palavra do Senhor, o Eterno permita a operação do engano, para que sejam enganados, porque a pessoa rejeita a palavra do Senhor. Mas esse ser é maligno, e ele usa, lógico, a estrutura do mundo. Nós vemos no caso de Jó, no capítulo 1, todo tipo de maldade, até mesmo usando a força da natureza para destruir a vida de Jó e de sua família. Não é um conto da carochinha, Jó, não é um mito, né, o que aconteceu com Jó, ou acometendo de uma enfermidade gravíssima. Então nós vemos que é algo extremamente maligno. Ele é, a palavra do Senhor nos diz que ele é inimigo do Eterno. O próprio Eterno coloca isso como inimigo. Mas infelizmente ele está sendo glorificado no meio religioso. E a sua causa sendo advogada, que ele não é culpado de nada. Então é triste de ver isso. Eu já vi pessoas possessas de demônios, de enfermidades, como a própria palavra do Senhor. Não é só teoria. O problema é que as pessoas acham que as Escrituras Sagradas é um livro só teórico. Não, ele é um livro que tem aplicação prática. E a sua palavra, ela se cumpre à risca. Por isso que o Eterno nos dá experiência. Não vivemos só de teoria. Para que nós tenhamos, ele nos leva à experiência para que saibamos que aquilo é real. Não é um engano. Mas a palavra do Senhor diz que ele engana as pessoas. Eu já conheci casos, já vi pessoas possessas de demônios, de enfermidades causadas por demônios, como o próprio Senhor Jesus ensina, que leva a pessoa à destruição. Já vi obreiro que estava na igreja orando, nos montes orando, e eu fui fazer culto domiciliar na casa dessa pessoa. E passado um tempo fui novamente para vê-lo, e ele tinha um altar escondido dentro de casa de idolatria. E passado alguns anos depois, ele veio a se suicidar. Era obreiro. Era se eu não me engano, era um presbítero. E o Satanás o levou à morte. Nós vemos a palavra do Senhor. Ele leva à morte, a destruição, a enfermidade. Ataca as pessoas, incita a humanidade, as pessoas contra o povo do Senhor, pela própria Escritura, como diz no livro do Apocalipse, capítulo 12. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós o vencemos, a palavra do Senhor nos diz que nós o vencemos pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que demos. Porque não amamos a nossa vida até a morte. Então a palavra do Senhor é real. E hoje nós vemos as pessoas, ele sendo defendido em muitas estruturas, seja no judaísmo, seja no meio evangélico, sendo defendido, literalmente.
Eu já vi casos que dizer que ele não é inimigo de Deus, que só faltou a pessoa falar que ele é amigo de Deus. É lógico que tudo que existe no mundo está sob o controle divino, do Eterno, em todo o universo, para cumprir seu propósito. Mas que não entendamos tudo. Mas as Escrituras deixam claro que esse ser, ele é inimigo do Eterno e do seu povo. Por isso que a Bíblia coloca o Eterno, seu povo e os inimigos do povo do Eterno e do Eterno. Porque são adversários. Não há ligação entre eles. Por isso que a palavra do Eterno deixa clara que os inimigos do Eterno, o objetivo deles é destruir o seu povo, de uma forma ou de outra. E esse ser é extremamente maligno, causando doenças, enfermidades, todo tipo de enfermidades, morte, destruição, levando a todo tipo de barbárie e barbaridade. Então, para nós entendermos que nós temos que buscar o Senhor, nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, defender o reino do Eterno e não o reino das trevas. Então, quando você vê alguém defendendo o reino de Satanás no meio do povo do Senhor, você tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado. Eu já congreguei num lugar uma vez que, quando eu terminei de dar uma palavra a respeito desse texto de Efésios 10, o obreiro, ele disse que estava mais ou menos. Para nós tomarmos cuidado, que o reino espiritual ele é real. E naquele dia, depois do culto, eu vim para casa. E eu fiquei sabendo, depois ele mesmo me contou, que foram algumas mulheres, depois do final do culto, na casa dele, na igreja, e agrediram ele e a sua família, e entraram até em vias de fato com 3 mulheres. E alguns dias depois, um rapaz que estava dentro do culto, vivia no culto ali, que eu era novo naquele lugar ainda, na igreja, o rapaz veio se suicidar, que era membro da igreja. E o próprio líder religioso vivia sendo atacado em volta ali por demônios, que ele deu testemunho, por demônios, dentro de casa, por espíritos, e sendo atacado em volta, sendo ameaçado de morte em volta. Então veja a estrutura de Satanás. Como você não pode brincar com ele, porque ele é extremamente maligno e destruidor. Com toda a sua estrutura, seus demônios, seus principados. Então nós vemos que é um ser maligno. Que ele existe e que seus seres existem. E uma única forma de vencê-los é pela fé no Senhor Jesus e pela palavra do Senhor. Através da nossa oração, da nossa confiança no Senhor, através da nossa firmeza no Senhor. Então temos que tomar muito cuidado com o que defendemos, com a causa que estamos defendendo. Que Satanás ele existe, ele tem um reino e a palavra do Senhor diz que ele é o príncipe desse mundo, que domina este mundo. E o Deus dessa era. Isso está claro na palavra do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. Porque nesse mundo já existe um príncipe, um dominante, que é Satã. E toda a sua estrutura maligna, que causa todo tipo de mal. Então cuidado. Não caia nessa. Não defenda o lado errado, que está sendo defendido até no meio religioso. Principalmente dos filhos do Eterno. Então cuidado. É um alerta. Amém? Então fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Eterno abençoe. Em nome do Senhor Jesus.